Hail the King, capítulo 841. Escapando da armadilha. Um pouco antes, em frente ao portão da igreja número 1 na paróquia de Gerla. Droga! O que está acontecendo? Como ele pode convocar uma entidade dentro do triste suspiro da graça divina? Esta é uma matriz mágica de nível divino. O que é esse verme feio? Porque sinto um traço de poder divino nele. Quando o bispo John, que estava possuído pelo esqueleto de ouro, viu Duriel aparecendo dentro da matriz mágica, ele ficou instantaneamente atordoado e quase não conseguiu se recuperar. Quando a primeira explosão soou, ele entendeu instantaneamente a intenção de Fei e estremeceu de medo. Como um relâmpago branco, ele correu dentro e fora da igreja número 1, tentando consertar e restaurar os caminhos de energia dessa matriz mágica divina que foi destruída pelas explosões. Enquanto ele fazia essas coisas, ele ficou chocado além da crença. Tudo isso estava além de sua imaginação. Se ele estivesse dentro da matriz mágica, as explosões o teriam matado. Afinal, a força que ele recuperou era muito fraca, e ele seria rasgado em fragmentos de ossos. Ele pensara que Fei era uma ovelha que caíra em sua armadilha, mas esse rei quase a destruiu e saiu. Essa descoberta chocou e irritou o esqueleto de ouro. Felizmente para ele, ele reagiu a tempo e reparou os caminhos de energia que estavam perto de serem quebrados. Você está preso. Alexander. Desista. Você não pode sair. Depois de ficar assustado, o esqueleto de ouro ficou do lado de fora da igreja número 1, e ele rugiu violentamente e com raiva. Nesse momento, uma energia de espada em forma de agulha de prata disparou repentinamente pelo céu e apareceu na região. Então, essa energia da espada atingiu um caminho de energia mágica prateada brilhante no portão em arco da igreja número 1 com precisão. Droga! Quem é? O esqueleto de ouro havia usado grande parte de sua energia para reparar a matriz mágica divina, e essa pessoa que atacou não era mais fraca que ele. Portanto, não havia como ele bloquear essa energia de espada. Bum! Uma explosão que não era muito alta soou na área. Ha ha ha! Monstro velho! Foda-se você! Eu estou fora! Uma luz prateada passou, e Fei, que estava sentado no trono do caos, riu com orgulho, mas com raiva. Usando essa lasca da fenda mágica, criada por essa energia de espada prateada, Fei finalmente escapou dessa poderosa armadilha. Bum! A primeira coisa que Fei fez quando saiu foi buscar vingança. Fei acenou com as mãos e mais de 100 punhos assassinos de energia dourada apareceram e correram em direção ao esqueleto de ouro de todas as direções como meteoros. Bam! 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 Ferimentos substanciais apareceram no corpo do bispo John, e sangue escorreu quando seu corpo físico foi esmagado. Então, um traço de luz dourada brilhou no sangue e voou para longe. O esqueleto de ouro estava extremamente desapontado e zangado, mas ele sabia que não era páreo para o rei de Shambod. Depois de pensar nas técnicas do rei de Shambod, o esqueleto de ouro sabia que ele seria gravemente ferido, mesmo que não fosse morto. Vendo que o rei de Shambod acabou de sair e estava de mau humor, o esqueleto de ouro ficou com medo e decidiu abandonar o corpo do velho John e escapar o mais rápido que pôde. Droga! Se eu deixar você escapar desta vez, assumirei seu sobrenome. Fei estava com raiva desse esqueleto de ouro e também tinha medo dele. Ele não sabia que tipo de desastres seriam causados por esse monstro, então não estava disposto a deixá-lo ir. Enquanto chamas de energia prateada brilhavam ao redor do trono do caos, Fei e esse trono se transformaram em uma pontada de luz e perseguiram esse esqueleto de ouro enquanto o rei amaldiçoava. Um dourado e um prateado, os dois traços de luz atravessaram instantaneamente os elementos sagrados brancos que enchiam a área, desaparecendo no horizonte. No momento, muitos padres e santos cavaleiros ainda estavam orando com devoção na paróquia de Gerla, contribuindo com sua energia de oração e energia da alma. Como o esqueleto de ouro temia que outras pessoas descobrissem a verdade dentro da igreja número 1, ele ordenou que os membros de alto nível da Santa Igreja se afastassem a 100 metros do edifício. Portanto,
Nenhum dos membros da Santa Igreja sabia o que aconteceu nos degraus altos, pois a luz branca reduzia significativamente a visibilidade. O triste suspiro da graça divina ainda estava funcionando normalmente, mas não havia mais barulhos dentro dessa matriz mágica. O imperador Juninho era cauteloso, e o controle de sua energia era insano. Logo depois que a energia da espada em forma de agulha atravessou o caminho de energia dentro do triste suspiro da graça divina, ela desapareceu completamente do mundo, sem deixar vestígios ou auras. Parecia que nada havia acontecido, mas a situação estava completamente mudada. Palácio Real de León. Buckingham olhou nervoso para o imperador Juninho. Depois de sentir um pouco de olhos fechados, o imperador Juninho finalmente acenou com a cabeça. O rei de Chambord deve ter ido embora. O imperador Juninho virou-se e recostou-se no trono. Ele disse levemente: durante esse período, você pode ficar ao meu lado e não aparecer na frente dos outros. D'Alessandro e as elites da classe Lua foram ao Império Zenite para causar problemas. Como o rei de Chambord deixou Gerla em segurança, ele deve voltar imediatamente para detê-los. Por um curto período de tempo, a situação dentro do Império Leão é estável e temos tempo para nos preparar. Hora de se preparar. Buckingham estava um pouco confuso. Com uma expressão séria no rosto, o imperador Juninho disse: isso mesmo. Em breve, um grande evento acontecerá e todo o continente cairá em um caos ainda mais sombrio. Portanto, você tem que ficar ao meu lado temporariamente. Não se mostre na frente dos outros e ainda não retorne à propriedade de Buckingham. Como você desejar. Buckingham respondeu respeitosamente. O imperador Juninho abaixou a cabeça e escreveu algo com uma caneta sobre a mesa. Então, de repente, ele suspirou e liberou uma energia de sua mão, transformando o papel que estava escrevendo em pó. Então, ele bateu com o dedo na mesa e disse ao ar à sua frente: ordene todas as forças do Império a recuar nos arredores da paróquia de Gelan da Santa Igreja e interrompa todas as investigações sobre o fenômeno que estava acontecendo. Como desejar, uma voz fria e parecida com uma máquina soou no ar. Buckingham ficou atordoado, ele nem descobriu que um guarda estava escondido dentro do palácio. Com sua força, ele não detectou nada, provando que esse guarda oculto era um mestre poderoso. Então, a família real de León escondeu mestres neste nível. Buckingham pensou consigo mesmo. Droga! Isso é vergonhoso! Eu realmente vou assumir o sobrenome deste esqueleto. Fei parecia envergonhado nas nuvens, mas ele não podia fazer nada. Depois de perseguir por 2 a 3 horas, ele não conseguiu alcançar o esqueleto de ouro. Este velho monstro compreendeu as leis espaciais da natureza em um grau extremo. Embora sua força não estivesse totalmente recuperada, sua experiência, julgamento e compreensão das leis da natureza ainda estavam lá. Enquanto escapava, esse monstro parecia um peixe-espada que se lançara ao oceano. Ele era incrivelmente rápido e viajou pelo espaço com facilidade, rivalizando com a habilidade única do Trono do Caos. O esqueleto de ouro estava correto, Fei ainda não conseguia controlar completamente um item de nível divino como o Trono do Caos. Depois de viajar por mais de 500 quilômetros, Fei perdeu a noção do esqueleto de ouro no final. Droga! Este monstro escapou de novo. Vai ser muito mais difícil encontrá-lo novamente. Quem ele possuirá a seguir? Se não posso eliminar essa ameaça, nunca posso ter certeza. Depois de um tempo de luta mental no céu, Fei teve que desistir de rastrear o esqueleto de ouro no final. Tanto faz, não tenho tempo a perder com isso. Agora, tenho que voltar ao Zenite. Depois de ficar preso nessa matriz mágica por 4 dias, D'Alessandro e outros já podem ter chegado ao Zenite. O que está acontecendo agora? Espero conseguir chegar a tempo. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 842. Por Luan King. 12 de janeiro de 2020. 4598. Hail the King, capítulo 841. Hail the King, capítulo 843.
Enviados arrogantes. Império Zenite, São Petersburgo. Quando a guerra na região sul de Zenite entrou em impasse, a turbulência e o caos no Império Zenite se tornaram mais evidentes. Depois que o quarto príncipe cristal foi derrotado na região sul de Zenite, ele perdeu todo o apoio da família real, dos nobres e dos cidadãos, tornando-se uma figura insignificante neste mundo caótico. Só ele sabia se ele estava mantendo um perfil baixo e tentando se redimir mais tarde. Pelo menos agora, ninguém no Império acreditava que esse príncipe sem talento pudesse ganhar outra oportunidade. O controle militar na região sul de Zenite estava temporariamente no controle das mãos do segundo príncipe Domingues, e esse príncipe que estava longe do poder militar por um longo tempo e nunca teve a chance de demonstrar suas habilidades militares finalmente teve sua oportunidade. Embora ele não fosse tão talentoso e invencível como o deus da guerra de Zenite, o príncipe mais velho Arshavin, ele paralisou as tropas unidas do Décimo Império na região sul de Zenite com menos de 100.000 soldados, recebendo muitos elogios e apoio de cidadãos e nobres. Ouviu-se que o imperador Yassin ainda estava doente, e o poder político e militar era controlado pelo quartel-general militar imperial, pelo Senado imperial e pelo príncipe Arshavin. A reputação e a força do rei de Chambord, o mais famoso nobre de Zenite, alcançaram um pico incontestável em Zenite depois de se tornar o santo marcial imperial. Algumas forças nobres não ficaram satisfeitas com essa força de base conhecida como Chambord, que quebrou a dinâmica do poder na região, mas eles tiveram que submeter e aceitar o aumento de forças chambordianos. No entanto, essas forças que se mantiveram humildes por um tempo começaram a se tornar ativas à medida que os boatos sobre o rei Alexander de Chambord trair humanos se espalhavam na região. No curto meio-mês, a situação no Império Zenite mudou drasticamente e parecia que ninguém conseguia medir o pulso que estava tremendo rápido e piscando. A pressão vinha de todas as direções como ondas. Muitos impérios na região haviam emitido notificações a Zenite, solicitando à família real que explicasse o incidente envolvendo o rei de Chambord. Afinal, liberar um deus do mar maligno definitivamente afetaria os impérios ao redor do Mar da Fragrância, e potencialmente todos os humanos na região norte de Azeroth. Como resultado, muitos impérios e reinos ficaram irritados com isso, e cânticos de enforcamento a todos os chambordianos começaram a ecoar nos impérios da região. Em pouco tempo, o Império Zenite estava se tornando o inimigo público de todos os seres humanos na região norte de Azeroth devido a Fei. Enfrentando a mudança drástica no ambiente, a família real de Zenite, de alguma forma, ficou estranhamente silenciosa. No entanto, as forças nobres dentro do Império foram divididas conforme o esperado, e discutiram entre si. Algumas pessoas acreditavam firmemente em Alexander e apoiavam um novo santo marcial imperial, e outras defendiam a remoção do título de nobre do rei de Chambord, escravizar todos os chambordianos e enforcar todos os membros da família real de Chambord. Na sua opinião, essa era a única maneira de fornecer uma resposta às forças e impérios da região, para que o Império Zenite não fosse atacado e conquistado por outros. No entanto, comparados aos nobres que se dividiram e lutaram indiretamente, os cidadãos de Zenite eram mais firmes. No momento, os milhões de residentes em São Petersburgo ainda se lembravam claramente de como o rei de Chambord desceu do céu e salvou a situação desesperadora quando as tropas unidas do Décimo Império cercaram a capital de Zenite. Mesmo que os rumores parecessem verdade, nenhum cidadão comum acreditava que esse herói de Zenite se tornaria o criminoso desprezível e vergonhoso dos rumores. Eles não queriam considerar isso. Por vários dias, todo o mundo estava falando sobre isso nas ruas e becos de São Petersburgo. Eles promoveram os feitos heróicos do Santo Marcial Imperial e repreenderam os nobres por serem tímidos e fracos diante de forças externas. Eles também clamaram e pediram à família real para proteger o Santo Marcial Imperial. Além disso, uma vez que ouviam as pessoas espalharem rumores, eles invadiam e espancavam essas pessoas sem noção. De fato, algumas pessoas até promoveram a ideia de travar guerras contra todos esses impérios que estavam difamando seu herói. Infelizmente, os cidadãos comuns eram de baixo status e suas palavras tinham pouco peso. Portanto, poucos nobres estavam dispostos a ouvir suas ideias e perspectivas. A situação estava ficando ainda mais estranha e misteriosa. Como uma névoa espessa,
Era difícil ver através dela e descobrir o que realmente estava acontecendo. Nos últimos dias, mais de uma dúzia de impérios na região enviaram enviados a Zenith para exercer mais pressão. Hoje foi o 18º dia desde que o primeiro império emitiu um aviso a Zenith. De manhã, quando o sol nasceu acima do horizonte, o sino no portão sul de São Petersburgo tocou novamente, e o som ressoou acima da capital do Zenith. Dessa vez, a campainha tocou 8 vezes consecutivas. Ao ouvir a campainha, os ocupados cidadãos de Chambord, na rua cheia de gente, pararam o que estavam fazendo e olharam na direção do portão sul de São Petersburgo com preocupação e hostilidade. Há mais enviados desses impérios. A campainha tocou 8 vezes, o que significa que pelo menos 8 grupos de enviados de outros impérios chegaram a São Petersburgo. Eles provavelmente estão aqui para pressionar mais a família real e querem matar o Sr. Marcial. Esses bastardos desprezíveis. Eles veem que o nosso Zenith ganhou um herói jovem e poderoso, e ficou com ciúmes. Eles querem prender e matar Santo Marcial Alexander. Só em seus sonhos. Na minha opinião, esses rumores são apenas uma grande conspiração elaborada pelos próprios impérios. Como o Sr. Santo Marcial pode ser o traidor dos seres humanos? É impossível que ele tenha libertado Deus do mar maligno. O Sr. Santo Marcial é um homem com virtude e caráter. Esses bastardos devem abrir os olhos e ver. Desde que Santo Marcial Alexander chamou a atenção do público, ele já fez algo prejudicial aos seres humanos. Sim. Porque a família real ainda hesita. Esses malditos nobres. Eles são gordos e inúteis. Nenhum deles é bom ovo. Como se atrevem a tentar convencer a família real a punir o Sr. Santo Marcial? Eles são tolos. Enquanto as pessoas conversavam, as rodas das carruagens que se moviam ao longo da estrada fizeram alguns barulhos. Sob a luz do sol, as joias e as armaduras de prata refletiam a luz fria. Um grande grupo de pessoas apareceu no final desta rua. Na frente, 2 cavaleiros da Legião Sangue de Ferro, com sua armadura preta, lideravam o caminho, e a frota de carruagens puxadas a cavalo tinha várias centenas de metros de comprimento, claramente dividindo-se em 8 grupos. Cada um dos grupos tinha estilos de vestir distintos e tinham bandeiras diferentes. Havia um total de 8 carruagens sofisticadas, e seus guardas estavam todos com armaduras sofisticadas enquanto cavalgavam sobre seus cavalos, parecendo arrogantes enquanto olhavam para os cidadãos de Chambord na rua. Sob a proteção dos guardas, essa frota de carruagens dividia a multidão na rua e seguia em direção ao Palácio Real. Eles eram os grupos enviados dos impérios da região. Esses 8 grupos de representantes representavam 8 impérios. Com mais de uma dúzia de grupos enviados que já haviam chegado a São Petersburgo, pelo menos 20 grupos de enviados estavam na capital de Zenith. Juntos, eles tinham apenas uma missão, e era pedir que o Império Zenith punisse os chambordianos severamente. Os cidadãos de Zenith estavam certos. A aparição repentina e o talento chocante de Fei deram muita pressão aos impérios ao redor, e eles não queriam que a antiga dinâmica de poder fosse quebrada. Um gênio incomparável como Fei foi uma grande fortuna para o Império Zenith, mas ele foi uma ameaça significativa para os impérios ao redor de Zenith. A divulgação desses rumores que eram ruins para o rei de Chambord lhes deu uma oportunidade. Descobrir a validade das reivindicações não era importante para elas, eles queriam aproveitar essa chance para se livrar da enorme ameaça. Olha esses zenitianos, parece que eles não estão felizes por estarmos aqui. Um cavaleiro do Império Angique estava montado em seu belo cavalo rio zombeteiro. Eles são apenas um bando de insetos pobres. Outro cavaleiro de Angi avançou em seu cavalo com desdém. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 843. A decisão do Senado Imperial. Eu realmente não gosto do jeito que eles estão olhando para nós. O cavaleiro de Angi, que falou primeiro, respondeu. Então, ele se virou e apontou para um velho em uma túnica grossa que estava do lado direito da rua com seu cavalo enquanto gritava, por exemplo,
Esse velho. O que você está olhando? Cara velho, eu vou te matar com um golpe do meu chicote. Yuk. Este velho era apenas alguém que vendia frutas na rua, mas cuspiu no chão sem medo quando ouviu o grito desse cavaleiro Anji. Seu cachorro velho! Eu vou te matar! Este cavaleiro ficou furioso. Ele possuía status de prestígio e nunca havia sido desrespeitado dessa maneira por alguém insignificante. Como resultado, ele atacou o velho sem hesitar. A força contida nesse chicote era poderosa, deixando uma série de pós-imagens no ar e criando um barulho estridente. Se aterrissasse em uma rocha, a última seria quebrada em pedaços. As pessoas na área ofegaram, mas não puderam fazer nada além de assistir a tragédia se desenrolar. Slap! Um som silencioso ecoou na rua, mas nenhum sangue foi derramado. Uma figura como uma torre negra apareceu e ele levantou a mão e agarrou o pulso deste cavaleiro Anji. Este homem era um dos cavaleiros da Legião Sangue de Ferro, a tropa pessoal do príncipe mais velho Arshavin, que liderava o caminho. Você, como ousa me parar? Este cavaleiro de Anji ficou louco. Enviado, por favor, se contenha. Esta é a capital de Zenith, não o território do seu Império Anji. Este corpulento cavaleiro da Legião Sangue de Ferro o declarou em sua voz profunda, usando um tom frio. Ele estava usando a armadura preta e montando um cavalo preto, parecendo poderoso. Depois que ele disse isso, ele olhou para o cavaleiro de Anji friamente antes de soltar o pulso do último. Ótimo! É assim que os soldados do nosso Zenith devem se comportar. Os cidadãos comuns de Zenith, do lado da rua, aplaudiram e ovacionaram quando viram essa cena, e alguns deles xingaram o cavaleiro de Anji. Por um momento, a multidão se agitou. Sob tanta pressão, esse cavaleiro de Anji estava com um pouco de medo e ele parou o que tentou fazer. No entanto, ele ainda apontou para aquele velho com o chicote e disse: Cachorro velho, eu lembro de você agora. Hehe, tenha cuidado. Você pode cair e quebrar a perna à meia-noite. Os cavaleiros de Zenith com certeza são bravos e corajosos. De repente, um garoto que parecia ter apenas 14 anos de idade enfiou a cabeça para fora da carruagem puxada por cavalos e olhou para esse cavaleiro semelhante a uma torre negra da Legião Sangue de Ferro, com um sorriso estranho. Quando uma intenção assassina bem escondida brilhou em seus olhos aparentemente brilhantes, ele riu e disse: Eu sou Morial, o enviado do Império Anji. Cavaleiro, qual é o seu nome? Eu quero me lembrar melhor de você. Deseja causar problemas para mim? É pequeno, então por que você está agindo como um adulto? Pretensioso. Sou Andrew Johnson, um dos centuriões da Legião Sangue de Ferro, sob as asas de Arshavin, Sua Alteza. Se você está chateado, venha me encontrar. Esse corpulento cavaleiro de Zenith parecia descuidado, mas instantaneamente viu o desejo de vingança profundamente escondido nos olhos desse jovem enviado, e ele respondeu com desdém. Você é ótimo! Isso é ótimo! Eu lembro de você agora. Soldado, espero que você ainda esteja tão orgulhoso quando te encontrar da próxima vez. O enviado Morial de Anji zombou e sentou-se na carruagem antes de fechar a porta com força. Depois de ameaçar, Morial não disse mais nada, e que o cavaleiro de Anji olhou para aquele velho e olhou ao redor ferozmente antes de bufar e seguir em frente com seu grupo. Yuk! Um pequeno puto! Quer me assustar? Meu filho é um guerreiro que lutou ao lado do Senhor Santo Marcial e protegeu a capital. Hehe, esses bastardos, eles só podem intimidar os fracos. Eles só se atrevem a conspirar contra a família e os amigos do Santo Marcial Alexander quando ele não está aqui. Se o Senhor Santo Marcial estiver aqui, eles não se atreverão a agir de forma arrogante e se esconderão com medo. Aquele velho que vendeu frutas amaldiçoou os grupos enviados e cuspiu no chão novamente com desdém, e as pessoas ao seu redor o aplaudiram. Não importava o que os nobres diziam. Na Batalha de Proteção de São Petersburgo, que aconteceu há pouco tempo,
os cidadãos e soldados comuns foram os beneficiários diretos do feito heróico de Fei. Se Fei não derrotasse os mestres de primeira linha das tropas unidas do Décimo Império a tempo, os cidadãos e soldados comuns de Zenith teriam morrido sob as lâminas dos invasores quando a cidade foi conquistada. Portanto, a reputação e influência de Fei entre essas pessoas eram as mais altas. Os grupos enviados dos 8 impérios não foram aos hotéis e foram diretamente ao Palácio Real. No momento, os enviados dos outros 14 impérios já haviam sido convidados para o palácio lateral do Palácio Real de Zenith, aguardando a reunião de Zenith no Senado Imperial, que ocorria uma vez a cada meio mês. Como o imperador Yassin estava gravemente doente e não podia administrar o império, e o príncipe herdeiro ainda não estava determinado, o Senado Imperial, composto por todas as forças nobres de Zenith, começou a ter cada vez mais influência sobre os militares da política do império. Embora a reunião do Senado Imperial, que ocorria a cada meio mês, não possa anular as decisões da família real, era o suficiente para influenciar as opiniões da maioria dos oficiais e líderes militares. Portanto, o Senado Imperial era apenas menos poderoso que o imperador Yassin no Império. Hoje era o dia em que a reunião do Senado Imperial estava prestes a ocorrer. Os enviados dos impérios da região não puderam se encontrar com a família real de Zenith, mas estavam determinados a vir aqui durante a reunião e alcançar seu objetivo. Ficou claro que eles receberam conselhos de alguns especialistas. Portanto, eles chegaram ao Palácio Lateral e esperaram o início da reunião. Os enviados desses 8 impérios, incluindo o Império Anji, se encontraram com os enviados dos 14 impérios que já estavam aqui, e se cumprimentaram calorosamente. Eles sabiam o que um estava fazendo e estavam no mesmo barco. Os cavaleiros da Legião Sangue de Ferro, que lideravam o caminho, pareciam zangados quando viram isso e bufaram antes de partir. Este era o local da reunião do Senado Imperial, e esses enviados estrangeiros não estavam autorizados a estar aqui. No entanto, todos eles apareceram neste palácio lateral dentro do Palácio Real como convidados, e isso só significava uma coisa: alguns dos nobres de Zenith ficaram felizes por esses estrangeiros estarem aqui, e facilitaram a vida desses enviados por motivos sujos. Para os soldados de Zenith, as ações desses nobres eram inaceitáveis. Na sua opinião, não era diferente de traição. Aos olhos dos soldados, esses nobres que só pensavam em seus benefícios eram sem vergonhas. Embora essas pessoas estivessem em posições poderosas, eram burras como porcos. Se o status de nobre não fosse hereditário, a maioria dos nobres não estaria onde estavam hoje. Comparados com o rei de Chambord, que subiu à sua posição atual com seu trabalho e força, esses nobres eram os verdadeiros traidores. Depois que os cavaleiros da Legião Sangue de Ferro partiram com desdém, muitos nobres que usavam roupas chiques e peças caras de joias apareceram no palácio lateral. Então, os enviados dos 22 impérios foram convidados para a região central do palácio lateral, e todos se apresentaram. Depois disso, eles chegaram a um espaço aberto que parecia um coliseu ao lado deste palácio lateral. Quando 4 nobres de cabelos brancos com o status mais alto entraram no local sob a proteção de 2 elites da classe da Lua, que eram as guardiãs do Senado Imperial, a reunião quinzenal do Senado Imperial finalmente começou. Barulho e conversa soaram por todo o local, e durou uma manhã inteira. Durante esta reunião, alguns nobres de rosto pálido foram levados para fora do local, um após o outro. Todos foram perdedores nas batalhas políticas e perderam sua reputação e glória pelo menos no círculo nobre de São Petersburgo. Eles não seriam mais aceitos neste círculo. No entanto, aqueles enviados estrangeiros que não deveriam estar lá nunca foram expulsos. A reunião só terminou à tarde. Ouviu-se então que o Senado Imperial decidiu retirar o título de Santo Marcial Imperial do rei de Chambord. Além disso, soube-se que os nobres e os enviados estrangeiros fizeram alguns acordos ocultos após a negociação, e algumas autoridades do Quartel-General Militar Imperial decidiram lidar com a pequena equipe de chambordianos na zona de Guerra do Sul sob a influência dos rumores. Uma conspiração contra os chambordianos se formava lentamente. O silêncio que a família real e o imperador Yassin demonstraram nos últimos tempos fez a maioria dos nobres acreditar que eles já queriam abandonar o rei de Chambord,
mas eles tinham medo de anunciar isso com medo de perder o apoio do público. Foi por isso que o Senado Imperial pensou que a família real se calara e os nobres do Senado acreditavam que a família real não se oporia às suas decisões se quisessem assumir a culpa do público. De fato, quando os rumores sobre as decisões do Senado Imperial estavam se espalhando, a família real não disse nada, fazendo algumas pessoas acreditarem ainda mais em suas teorias. Com isso, uma festa barulhenta podia ser ouvida nos hotéis onde estavam os 22 grupos de enviados. Quando a meia-noite se aproximou, alguns deles vestiram roupas de guerreiro e saíram do hotel que o grupo enviado de Angie ocupava, e eles desapareceram nas ruas escuras com intensa intenção assassina enquanto amaldiçoavam. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 840. Idiota, do que você está rindo? Quando chegou o anoitecer, a barulhenta São Petersburgo finalmente começou a se acalmar, e cada vez menos pessoas estavam na rua. Embora o Império acabasse com o toque de recolher 3 dias atrás, ainda era época cheia de caos, e a noite sempre trazia às pessoas uma sensação de perigo. Comparado a ficar de fora, era mais seguro ficar em casa. Começou a chover, e a estrada molhada estava fria sob a iluminação da luz amarela da rua. Tio Sam era um vendedor comum de frutas em São Petersburgo. Ele tinha quase 60 anos e seus cabelos e barba ficaram brancos. Seu corpo ainda era robusto, mas sua família era pobre. Ele morava em um bairro pobre de São Petersburgo e estava na classe social mais baixa. Na verdade, ele nem tinha um estande fixo onde pudesse vender frutas, ele tinha que carregar uma vara no ombro e colocar as frutas nas cestas nas duas extremidades, e ele tinha que passar pela cidade e tentar vendê-las. Portanto, era exaustivo todos os dias. Hoje, o negócio não estava bom. Além disso, como esses 8 grupos enviados chegaram a São Petersburgo e causaram algum bloqueio nas ruas, mais da metade das frutas não foi vendida quando já estava escuro. Tio Sam vagou na estrada por mais um pouco, e ele só começou a voltar para casa decepcionado quando estava ficando tarde. Que pena! Amanhã, provavelmente ninguém vai querer nenhuma dessas frutas. Tio Sam suspirou. Depois de trabalhar um longo dia, ele nem sequer recuperou o custo. Sua vida ficaria ainda mais difícil pelos próximos tempos. As luzes escuras mágicas das ruas faziam com que esse idoso parecesse ainda mais solitário e desamparado. Tio, você ainda não voltou. Uma voz alta soou de um lado quando 2 homens musculosos saíram de uma rua lateral, e um deles sorriu e cumprimentou o velho Sam de longe. Você me conhece. O velho Sam congelou por um momento. Esses 2 estranhos o deixaram alerta. Ha ha ha. Quando você repreendeu aquele maldito enviado do Império Angie, nós 2 estávamos no meio da multidão. Um dos homens que tinham longos cabelos negros presos atrás da cabeça em um rabo de cavalo apontou o polegar e elogiou o velho Sam. Tio, você foi incrível. Este homem tinha a pele escura, parecendo ter sido moldado de ferro. O outro homem musculoso, com cabelos brancos curtos como agulhas, também deu à audição um sorriso amigável. Quando ouviu esses 2 homens mencionarem isso, o velho Sam instantaneamente se sentiu mais íntimo em relação a eles. Sua guarda caiu e ele colocou as cestas e a vara de transporte no chão para fazer uma pausa. Como um garoto orgulhoso, ele levantou a cabeça e disse: "Isso não é nada. Vocês 2 são jovens e não sabem muito." O Senhor Santo Marcial foi realmente heróico, e ele simplesmente rugiu e assustou milhões de inimigos. Todos os mestres das tropas unidas do 10 impérios não fizeram frente a ele e só puderam fugir com o rabo entre as pernas. Uma figura tão heróica como um deus. Esses poucos enviados do Império Angie são tão fracos quanto as formigas em comparação com o Senhor Santo Marcial. Como eles se atrevem a agir de maneira tão arrogante na capital de Zenith? Hehe, embora eu seja apenas um homem velho que vende frutas, preciso me destacar e dizer alguma coisa. Caso contrário, a honra do Senhor Santo Marcial teria sido manchada. Tio, parece que você sabe muito sobre o Senhor Santo Marcial, o homem de cabelos brancos riu. Claro! Meu filho era soldado da Legião Sangue de Ferro,
e serviu sob o príncipe mais velho Arshavin. Embora ele fosse apenas um pequeno soldado comum, ele lutou ao lado do Senhor Santo Marcial. Este velho ficou muito orgulhoso quando mencionou seu filho. Uau, entendo. Sênior, você tem um bom filho. O que ele está fazendo agora? Depois que você diz isso, eu realmente quero conhecê-lo. O homem de cabelos pretos disse com uma expressão invejosa. De repente, a expressão do velho Sam ficou sombria e ele disse: ele era jovem e forte como você, nascido para ser soldado. Infelizmente, ele já morreu na batalha de defesa de São Petersburgo. Os sorrisos nos rostos desses dois homens congelaram. O que há nessas cestas? Haha! Estou com fome agora. Tio, quanto custam essas frutas? Vamos comprar todas elas. O homem forte de cabelos pretos revirou os olhos e perguntou, mas ele já pegou 2 grandes peras e se deliciou com elas. Enquanto mastigava, o suco de frutas derramou e ele gritou: uau! Agradável! Tão doce! O homem forte de cabelos brancos perguntou, perplexo: deixe-me experimentar. Legal! Isto é doce! Não tenho nada de tão bom em vários anos. Tio, apenas venda todas essas frutas para nós. O velho Sam sorriu e balançou a cabeça. Ele não era velho o suficiente para não ter poder cerebral, então poderia dizer que esses dois homens fortes estavam intencionalmente tentando cuidar dele. Embora as peras que ele vendeu fossem nítidas e doces, elas não eram tão grandes quanto os dois homens haviam elogiado. Esses dois homens que pareciam imprudentes e descuidadamente burros, eram pessoas boas, assim como seu filho que havia morrido para proteger São Petersburgo. Todos eram bons homens que eram justos e tinham sangue heróico dentro deles. O velho Sam estava quente por dentro. Quando ele estava prestes a dizer algo, uma série de passos soou de longe. Ele não tinha certeza de quando, mas alguns homens que pareciam hostis apareceram pela rua, na frente, atrás, esquerda e direita. Uma atmosfera assassina apareceu silenciosamente na área. Vocês! A expressão do velho Sam mudou. Com a ajuda das luzes amarelo escuro da rua, ele já reconheceu esse homem forte que se aproximava dele com um sorriso malicioso. Este homem era o cavaleiro de Anji que o ameaçara hoje na rua. Cachorro velho, seus olhos são afiados. O que? Você me reconhece? O cavaleiro de Anji zombou e disse: eu disse para você tomar cuidado. Sua sorte não é boa. Antes que você possa se esconder, você foi descoberto por nós. Ha. O que você quer? O velho Sam sabia que a situação era terrível, ele sabia que essas pessoas estavam aqui para se vingar dele. O que eu quero? Aquele cavaleiro de Anji olhou para seus colegas e riu antes de olhar cruelmente para o velho Sam. Ele respondeu ironicamente: cachorro velho, você nos fez perder a honra hoje, e eu sou alguém que guarda rancor por um longo tempo. Portanto, preciso fazer coisas para desabafar minha frustração. Eu acho que ninguém se importaria com o desaparecimento de um velho pobre que vende frutas, certo? Isso não atrairá nenhuma atenção. Como você ousa? Esta é a capital de Zenit. Como um enviado estrangeiro, como ousa matar um cidadão de Zenit? O velho Sam gritou de raiva, tentando atrair a atenção dos pedestres e soldados que poderiam estar patrulhando a área. Ao mesmo tempo, cutucou os dois homens que estavam se banqueteando com frutas, dizendo-lhes para pular as paredes e escapar antes que esses inimigos hostis chegassem perto. Mesmo que apenas um deles pudesse escapar, era melhor do que todos eles morrerem aqui. No entanto, nenhum desses dois homens reagiu, e eles continuaram mastigando as peras. Vendo isso, o velho Sam ficou tão bravo que seu cabelo quase ficou arrepiado. Ha. Cachorro velho! Aceite o seu destino. Mesmo se você gritar mais alto, ninguém virá e salvará você. Antes que esse cavaleiro de Anji pudesse terminar de falar, uma série de risadas leves soou e o interrompeu. Esse cavaleiro virou a cabeça e viu o homem forte de cabelos pretos que estava agachado perto de uma cesta e comendo uma grande pera rindo com a mão cheia de suco de pera.
Dois idiotas. Do que você está rindo? Aquele cavaleiro de Angi olhou para esses dois homens que usavam vestes ásperas e não tinham boas maneiras ao comer, e ele não achou que esses dois homens representavam uma ameaça. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 845. Ah! São vocês! O homem forte de cabelos negros deu uma grande mordida na pera e limpou a boca antes de dizer: Você está tentando dizer, mesmo que grite mais alto e perca a voz, ninguém virá e salvará você, que essa cena é um pouco estranha, já que você está dizendo isso para um veterano. É um pouco constrangedor para ser honesto. Seu porco! O homem forte de cabelos brancos gritou: Sua Majestade já disse que você não usa a palavra constrangedor dessa maneira. O homem forte de cabelos pretos não se importou ao rir e refutar: Sua Majestade disse que precisamos aplicar o que aprendemos. Eu acho que esse é um bom uso. Afinal, esses asnos não entendem isso. O homem forte de cabelos brancos respondeu: parece que esta palavra asno está sendo usada corretamente. O cavaleiro Angi congelou por um segundo e parecia ter entendido a zombaria nas palavras desses dois homens, e ele ficou furioso. Vocês dois cachorros zenitianos sujos! Você é corajoso! Você está prestes a morrer e nem sabe disso! Desde que você nos encontrou, vocês dois podem morrer com esse cachorro velho. Amanhã de manhã, todos os seus cadáveres serão a excreção dos ratos nas valas. Vamos! Mate esses dois criadores de problemas primeiro. Voxos! 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 Várias sombras brilharam, e os guerreiros que vieram com esse cavaleiro zombaram e avançaram. Todos eles eram soldados de elite de Angi, que tinham energia guerreira, e era fácil para eles matar pessoas comuns, como matar galinhas com armas de combate divinas. No entanto, parecia que as armas de combate de nível divino não estavam funcionando hoje. Slap! 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 Uma série de ruídos de tapas no rosto soou. Os soldados que atacaram enquanto zombavam todos gritaram e voaram de volta. Marcas de mãos vermelhas e brilhantes apareceram em seus rostos que agora estavam inchados como pêssegos podres, e seus dentes caíram no chão. Enquanto manchas de sangue escorriam pelos lábios, suas expressões mostravam que estavam atordoados como se seus pais tivessem morrido. Além disso, aquele cavaleiro de Angi parecia terrível como se tivesse acabado de comer um rato podre. Agora, ele finalmente pôde dizer que esses dois homens fortes que pareciam porcos enquanto comiam eram de fato mestres poderosos. Aquele homem forte de cabelos pretos apenas acenou com a mão como se estivesse tentando se livrar de uma mosca, mas isso derrubou mais de 10 guerreiros de 3 estrelas. Além disso, seus rostos foram todos atingidos no mesmo lugar. Isso significava que esse homem forte de cabelos pretos era incrivelmente preciso e poderoso. Nesta grande São Petersburgo, encontrar uma pessoa não é diferente de encontrar uma agulha no oceano. Como convidados, é impossível encontrar o tio Sam por conta própria em tão pouco tempo. Diga-me, que força nobre de Zenith está ajudando você? O homem forte de cabelos brancos limpou as mãos casualmente nas roupas e se livrou de todo o suco de pera. Então, ele se levantou e perguntou com toda a seriedade. O cavaleiro de Angi suava frio por toda a testa. Ele não pensou muito nesse homem forte de cabelos brancos, mas agora sentia como se houvesse uma montanha nas suas costas depois que esse homem olhou casualmente. Essa pressão dificultava sua respiração, e agora ele percebia que esses dois homens tinham forças que estavam além de sua compreensão. Como uma formiga que estava enfrentando um dragão, eles não estavam na mesma classe de peso. Você, quem é você? Este cavaleiro de Angi se afastou lentamente. Faki. Você não entende a linguagem humana. Estou fazendo uma pergunta. O homem forte de cabelos brancos ficou furioso e ele acenou com a mão, capturando e trazendo esse cavaleiro de 6 estrelas de Angi, mesmo que houvesse uma distância entre eles antes de se mover. Durante esse processo, esse cavaleiro de Angi parecia um cachorro com uma coleira,
e ele não foi capaz de fugir. Então, uma mão grande agarrou seu pescoço antes que a outra mão batesse em seu rosto repetidamente. Você pode me dizer agora: que força nobre de Zenith está ajudando você? Depois que esse homem forte de cabelos brancos exalou sua raiva, ele perguntou novamente, jogando o cavaleiro de Anji no chão como uma galinha morta. Vocês, ousa, eu sou Envi. Ansi, mo você se a. Lo. Este cavaleiro perdeu 6 dentes e seus lábios estavam grossos como salsichas. Mesmo que ele não pudesse falar direito agora, ele ainda estava agindo de forma arrogante. O que ele disse? O homem forte de cabelos brancos franziu a testa e perguntou ao colega. Ele disse que você é ousado. Ele é um enviado de Anji, e como você se atreve a atingi-lo? O homem forte de cabelos negros finalmente ficou cheio das frutas, e ele riu quando se levantou e sugeriu: eu digo que devemos matar esse cara. Então, nós mesmos podemos fazer a investigação. Essa sugestão quase assustou esse cavaleiro de Anji até a morte. Ele finalmente entendeu que, embora esses dois homens fortes fossem incrivelmente poderosos, eles agiam de acordo com seus gostos e não eram restringidos por nenhuma regra. Eles eram como dois idiotas destemidos. Embora ele fosse um enviado do Império Anji, ele não era diferente de uma galinha aos olhos desses dois homens, mesmo que ele pudesse deter alguns dos oficiais de Zenith com sua identidade. Enquanto tremia, ele disse a esses dois homens tudo honestamente por entre os dentes. Droga! Esses bastardos! Eles não vão falar a menos que eu dê um tapa neles. O homem forte de cabelos brancos levantou a mão e deu um tapa nesse guerreiro de 6 estrelas mais algumas vezes, dispersando a energia do guerreiro e fazendo-o desmaiar de medo. A família Berg. Aquela força nobre que tem apoiado o quarto príncipe e conspirou contra sua majestade. Depois de ouvir as palavras desse cavaleiro de Anji, o homem forte de cabelos negros esfregou o queixo e murmurou: eles estão até conspirando com forças estrangeiras para matar os cidadãos do Império. E devemos visitar essa família desprezível e mesquinha. Não vamos fazer isso. Sua Majestade está voltando, então vamos esperar seu retorno antes de fazer qualquer coisa. Embora o homem forte de cabelos brancos quisesse fazer isso, ele manteve seu impulso sob controle. Nesse momento, o velho Sam, que havia ficado surpreso ao lado, finalmente voltou a si e perguntou, enquanto gaguejava: vocês dois são. O homem forte de cabelos pretos riu e disse: tio, não tenha medo. Somos guerreiros sob o comando do Senhor Santo Marcial. E, nós estamos apenas resfriando sob. Puf! O homem forte de cabelos brancos quase cuspiu um bocado de cuspe. Ele levantou a mão e deu um tapa na cabeça do homem forte de cabelos pretos enquanto gritava: seu idiota! Não é assim que você usa a palavra resfriando. LK, ele queria dizer algo como estamos apenas relaxando ou descansando. O velho Sam ficou entusiasmado e perguntou: são realmente guerreiros que estão servindo o Senhor Santo Marcial? Oh! Eu sei! Você deve ser Chambodiano, certo? Ouvi os camaradas do meu filho dizerem que os guerreiros de Chambod são todos invencíveis e corajosos. Você está certo, nós somos de Chambod. O homem forte de cabelos negros coçou a nuca com vergonha e disse: eu sou Drogba, e ele é Pierce. Nós somos do reino de Chambod. No entanto, não somos guerreiros invencíveis. Em Chambod, muitas pessoas são mais poderosas que nós. Por exemplo, Sr. Lampard. Oh! Vocês caras! Punho perverso do cabelo preto e espada rápida do cabelo branco. Eu conheço vocês. Vocês são dois dos 12 guardiões das Montanhas Douradas de Chambod. Ha ha ha! Os poetas viajantes da capital têm contado muitas histórias sobre vocês. Muitos jovens te admiram e eu te conheci. O velho Sam estava empolgado. Ele não esperava que esse incidente fosse uma bênção disfarçada e conheceu dois dos famosos mestres sob o comando do rei de Chambod. Vendo esses dois guerreiros lendários derrotando os guerreiros de Anji, esse veterano ficou emocionado e toda a sua frustração se foi. Na sua opinião, o Império Zenith deveria se comportar assim e endurecer,
agindo como esses Chambordyanos, ousando derrotar todos os inimigos que desafiam o Império. Meia hora depois, o velho Sam voltou para sua casa em um bairro pobre. Enquanto olhava para as 10 moedas de ouro que aqueles dois homens fortes colocaram em suas mãos, ele ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele sabia que nunca iria esquecer esse dia. Embora ele não tenha conseguido ver Santo Marcial Alexander, ele viu a presença do famoso punho perverso do cabelo preto e a espada rápida do cabelo branco, e isso foi o suficiente para ele perder o sono. Os Chambordyanos são tão poderosos e amigáveis quanto os contos. Ouvi dizer que o imperador Yassin está gravemente doente. Se um dia o Santo Marcial Alexander pudesse se tornar o imperador, quem ousaria intimidar nosso Império Zenite? Esse idoso de repente pensou nisso sob a iluminação da fraca lâmpada de óleo. Distrito Comercial em São Petersburgo. Pierce e Drogba apareceram na frente de um pequeno pátio. Dentro do pátio, havia um pequeno pavilhão com vários andares de altura, e as árvores e grama verdes eram vibrantes, criando belas paisagens. Este é o lugar. Deveria ser. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 846. Retornando à capital. Drogba e Pierce eram ambos elites da classe Lua e seguiram Lampard e o conselheiro militar velho Ian até a guerra na região sul de Zenith e ajudaram o segundo príncipe Domingues. Eles acumularam uma extensa experiência de batalha e aguçaram sua mente e vontade no campo de batalha. Embora seus pontos fortes não disparassem, suas mentalidades foram elevadas. No momento, os dois estavam no reino da meia-lua, no nível intermediário, e apenas alguns mestres misteriosos poderiam rivalizar com eles em São Petersburgo. Portanto, com seus pontos fortes, eles quase podiam fazer o que quisessem. Cuidar desses poucos guerreiros do Império Angi era como uma brincadeira para esses homens tapados, e eles não se preocupavam muito com isso. Depois de entrar no pátio, eles encontraram um jovem de aparência comum que parecia um trabalhador aqui. Cada um deles disse os códigos secretos que correspondiam, e aquele jovem imediatamente se tornou respeitoso antes de levá-los ao pavilhão e descer ao porão escuro. Esse porão estava vazio, não havia nada além de um portal que era conhecido destino do teletransporte. No momento, estava piscando e operando sem problemas. Os dois entraram no portal e uma luz brilhou. Quando abriram os olhos novamente, viram que estavam dentro de um porão ainda mais misterioso. As runas semidivinas estavam por toda parte nas paredes, bloqueando todas as auras possíveis neste espaço. Parecia que este espaço foi criado dentro do vazio e era seguro, ninguém conseguia encontrá-lo. Ha ha ha! Dois generais! Faz muito tempo que não nos vemos, gargalhadas soaram quando um jovem loiro com uma meia máscara prateada se levantou e os cumprimentou. Senhor Modric! Pierce e Drogba não ousaram desprezá-lo. Embora Modric tenha se juntado a Chambord e servido Fei mais tarde em comparação com esses dois homens fortes, o rei deu grande importância a esse jovem cujo apelido era Jovem. Ele poderia ser considerado um dos membros principais de Chambord, e seu status estava além de Drogba e Pierce. Além disso, todos os funcionários de alto nível de Chambord haviam testemunhado o trabalho duro que Modric havia colocado no escritório de cartas e que alimentou a ascensão do reino de Chambord. E esses dois homens fortes respeitavam esse homem que era mais jovem do que eles do fundo de seus corações. Não estava claro onde exatamente estava localizada essa sala misteriosa. Nesta grande sala, exceto o jovem Modric, Pierce e Drogba, havia 4 poderosas elites da Lua Nova do escritório de cartas presentes. Depois que os 3 funcionários de alto escalão de Chambord se cumprimentaram, eles esperaram algo pacientemente. No centro da sala misteriosa, havia algumas runas mágicas gravadas no chão, e parecia que elas eram usadas para marcar os locais. Bus. 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 Uma série de barulhos rasgando o espaço soou. Enquanto a matriz mágica continuava piscando, um portal em forma oval azul celeste apareceu na matriz mágica.
As chamas de energia mágica continuaram se expandindo e se contraindo, e uma figura alta pela qual todos estavam esperando apareceu e saiu do portal como um relâmpago depois que ele se estabilizou. Saudações, Vossa Majestade! Os 7 mestres nesta sala todos se ajoelharam. Este homem usava uma túnica branca e seus cabelos pretos eram tão espessos quanto uma cachoeira. Ele era alto, e seus músculos emitiam uma presença selvagem, mesmo que não fossem tão volumosos. Como se este homem fosse feito de um pedaço de ferro divino, ele estava brilhando, e ele era bonito. Suas sobrancelhas eram afiadas, seus olhos brilhavam, e ele parecia digno, embora não estivesse exibindo emoções. Ele não era outro senão o rei Alexander que gostava de se exibir. Depois que ele ficou trancado dentro do triste suspiro da graça divina, que foi criado pelo esqueleto de ouro por 4 dias, Fei ficou preocupado com o fato de ele estar atrasado, então ele entrou em contato com o escritório de cartas, e viajou por mais de 20 horas. De teletransporte portátil de longa distância e usou muitos cristais mágicos. No entanto, ele conseguiu voltar a São Petersburgo em apenas um dia. Ele chegou ainda mais cedo do que D'Alessandro e as elites da classe Lua que estavam ansiosas por destruir o reino de Chambord. Levante-se. Fei levantou levemente as mãos, e uma energia suave e gentil saiu de seu corpo e sustentou essas 7 pessoas. A viagem de volta de Fei foi extremamente secreta. Exceto alguns oficiais de alto nível de Chambord e os membros de alto escalão do escritório de cartas, que eram as 7 pessoas na sala agora, ninguém mais sabia que o rei de Chambord, que havia rumores de ter desaparecido no fundo do mar, havia retornado ao Império Zenite. Os 8 deixaram a sala. No caminho, Modric contou a Fei tudo o que havia acontecido na capital de Zenite hoje em dia, incluindo os enviados de vários impérios, as posições dos nobres de São Petersburgo e o estranho silêncio da família real. Logo, eles retornaram ao nível do solo. Aconteceu que a sala misteriosa ainda estava em São Petersburgo e a apenas 100 metros do pátio em que Drogba e Pierce entraram. Desde que alguém chegasse a uma posição alta, eles podiam ver exatamente o que estava acontecendo naquele pequeno pátio, mesmo que os observadores não tivessem energia guerreira ou energia mágica. Essa foi uma configuração inteligente. As 4 elites da classe Lua guardavam a porta e Pierce, Drogba e Modric seguiram Fei para dentro do prédio. Os 2 homens tapados tentaram se derrotar e contar ao rei o que havia acontecido hoje à noite. O Império Anji é apenas um império de nível 2. Não mostrou nada antes, mas conquistou 4 impérios adjacentes de nível 1 rapidamente em menos de um mês quando a Era Ducal chegou. Ganhou muita fama recentemente, e foi dominante, parecendo se tornar um pequeno suzerano na região norte de Azeroth. O imperador Suleiman Kerimov, de Anji, é bem jovem e assumiu o trono há um ano. Sua identidade é misteriosa, e ele é rico e recrutou alguns guerreiros e mestres independentes. Este imperador tem sido hostil em relação a Zenith. É sabido que seu objetivo era desafiar o imperador Yassin. Mas desde que Sua Majestade se tornou o mais popular depois que você derrotou as tropas unidas do Desimpério, ele esteve mirando em você e tem dito várias vezes que ele esmagara sua lenda. Modric rapidamente passou a Fei as informações sobre o Império Anji. Não é de admirar que esses enviados de Anji sejam tão arrogantes. O império deles poderia ser considerado poderoso. Vocês 2 martelos tapados, eles estão defecando em nossas cabeças, e você só derrotou um pequeno cavaleiro. Fei não estava interessado na história do Império Anji, mas expressou sua desaprovação ao tratamento que Drogba e Pierce deram aos inimigos hoje à noite. Vossa Majestade, por favor, perdoe-nos. Agora vamos matar aqueles malditos enviados de Anji. As palavras do rei instigaram os 2 homens tapados, e eles instantaneamente coraram e se levantaram antes de saírem assassinos. Não os mate, estou tentando ver qual jogo eles estão jogando. Apenas brinque um pouco com eles. Fei não os parou. Depois que os 2 homens fortes deixaram a sala, eles brilharam e desapareceram na escuridão. Modric enxugou o suor e estava prestes a dizer alguma coisa quando uma série de barulhos zumbiu. Um traço de luz vermelho escuro brilhou na sala,
e se transformou em um beija-flor vermelho escuro e gorjou ao pousar na mão de Modric. Os beija-flores eram velozes e fofos. Tais pequenos animais demoníacos eram extraordinariamente rápidos e tinham alguma capacidade de viajar pelo espaço. A rainha Ângela usou sua habilidade inata e doou um rebanho de beija-flores, e eles se tornaram uma maneira de fornecer informações para o escritório de cartas. Havia um delicado anel prateado escondido sob a pena no pescoço, e era um dispositivo de armazenamento espacial. Modric injetou alguma energia mágica no anel do pescoço de acordo com um ritmo místico, e uma letra vermelha saiu do anel. Ele passou os olhos pela carta e seu rosto mudou de cor. Ele rapidamente relatou a Fei, o discípulo número 2 do Santo Marcial Continental, D'Alessandro, e seu povo passaram pelo Mar da Fragrância, e entraram no território de Zenith. Parece que ele está tentando se exibir e pressionar a família real. Esse grupo de pessoas está avançando lentamente e não escondeu suas identidades. Além disso, eles disseram que, se a família real não aparecer antes do amanhecer, depois de amanhã e tomar uma decisão, eles destruirão toda a família real. Cerca de 3 horas atrás, esse grupo de pessoas se dividiu em 2 grupos. Um grupo está sendo liderado por um lorde da classe Sol chamado Albeda e tem 25 pessoas, indo em direção ao reino de Chambord. O outro grupo de 20 elites da classe da Lua está vindo para São Petersburgo com D'Alessandro na liderança. De acordo com sua velocidade, eles chegarão aos seus destinos antes do nascer do sol depois de amanhã. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 847. Abordagens de crise. Isso certamente se encaixa na personalidade de D'Alessandro. Ele é um egomaníaco, e as pessoas ao seu redor não são muito melhores. Será que eles realmente pensam ingenuamente que um discípulo do Santo Marcial Continental e mais de 40 mestres que estão além do reino da classe da Lua podem dominar o Império Zenith? Eles realmente pensam que podem destruir a família real de Zenith? Fei zombou depois de ouvir o que Modric disse. Eles se dividiram em 2 grupos. Hehe, não precisamos nos preocupar com o grupo liderado por D'Alessandro, haverá pessoas que podem lidar com eles. Em termos do grupo liderado por Albeda, ele informe o Sr. Brook e o Sr. Base diz a eles que enviem os mestres de Chambord para emboscá-los. Quero vê-los perder metade do seu povo antes de chegarem ao território de Chambord. Vamos ver quem tem a sorte de ver nossa cidade de Chambord. Como desejar. Jovem Modric instantaneamente ficou animado. A confiança que o rei demonstrou fez, um subordinado leal, acreditar ainda mais no reino. Portanto, ele imediatamente se virou e passou o comando do rei. Logo, vários beija-flores vermelhos escuros correram para o céu. Enquanto eles gorjearam, eles saltaram no vazio como peixes na água, desaparecendo rapidamente enquanto viajavam pelo espaço. Depois que Modric organizou tudo, ele voltou para a sala, pensou em algumas questões e sugeriu: Vossa Majestade, o grupo liderado por Albeda não é motivo de preocupação, mas o grupo liderado por D'Alessandro é uma força verdadeiramente aterradora. De acordo com as informações que reunimos, este discípulo número 2 do Santo Marcial Continental talvez tenha atingido o pico do Reino do Sol Ardente e ele disse que é invencível na região norte de Azeroth. As elites da classe Lua que vieram com ele não representam ameaças, mas temos que ter cuidado com essa pessoa. Fei abaixou a cabeça e ponderou por um tempo. Então, ele disse: Você está certo, mas não subestime o poder da família real de Zenith. Não mude a organização de nossas forças em São Petersburgo e ordene aos membros do escritório de cartas que prestem muita atenção ao grupo liderado por D'Alessandro. Relate assim que algo parecer errado. Como você desejar. Modric sabia que o rei já fez os planos, então se acalmou e saiu da sala. Espere um segundo. Fei de repente chamou e o parou. O rei lembrou a Modric: Diga a todos para ter mais cuidado, só precisamos do paradeiro aproximado de D'Alessandro. Diga a eles para não monitorarem muito de perto, caso D'Alessandro os veja. Sua Majestade, não se preocupe. Vou mandar os melhores batedores para fazer isso. E, parece bom. Ainda, segurança em primeiro lugar. Como desejar. Modric virou-se e saiu da sala.
Fei recostou-se lentamente na cadeira e tentou pensar em maneiras de lidar com o que estava prestes a ocorrer. Ele viu a força de D'Alessandro no fundo do mar. Exceto pelo malvado deus Kluivert e a vaga sombra do Santo Marcial Continental, este discípulo número 2 do Santo Marcial Continental Maradona foi o guerreiro mais poderoso que Fei já havia encontrado. Além disso, sua força estava no pico do reino do Sol Ardente ou acima, e Fei não era páreo para essa pessoa, com seu poder atual excluindo o cetro da criação. No entanto, a chegada de D'Alessandro era uma oportunidade para Fei. Nesse ambiente, as várias forças dentro do Império Zenite expressariam suas posições com mais clareza e Fei seria capaz de ver onde estavam as mentes das pessoas. Além disso, Fei nunca teve uma boa noção da força do Imperador Yasin. Desde que D'Alessandro chegou a Zenite tão agressivamente, ele e o Imperador Yasin colidiriam com força. Talvez Fei pudesse fazer uma boa observação dessa vez. Depois de pensar em tudo, Fei deixou as coisas de lado e entrou no Diablo World para matar monstros e subir de nível. Ele esteve trancado dentro do triste suspiro da graça divina, e havia perdido muito tempo. Antes do verdadeiro desafio, Fei tinha que aumentar sua força o mais rápido possível. Quando Fei tentou romper o triste suspiro da graça divina, Fei gastou muitos pontos de experiência e convocou o Senhor da Dor, Duriel. Como resultado, sua força caiu um pouco. No momento, Fei apareceu na Eoforge, onde ele tinha que ir para completar a segunda missão no quarto mapa. A Eoforge estava localizado nas profundezas do Rio das Chamas, e foi ouvido que isso fazia parte do inferno. A lava retumbava do solo e fluía sobre a terra como um rio, e o calor elevado tornava a lava escorrendo tanto quanto água. Qualquer pessoa abaixo do reino de 6 estrelas seria instantaneamente transformada em uma pilha de carvão. Exceto por este rio, algumas almas humanas estavam presas no chão por correntes demoníacas negras. O fogo do inferno estava queimando essas almas, e elas nunca poderiam escapar. Elas soltavam uma série de gritos horríveis e a cena era aterrorizante. Fei apareceu aqui sozinho. Embora não tenha sido a primeira vez que ele foi ao Rio das Chamas, a realidade no modo normal e no modo pesadelo não pôde ser comparada ao modo inferno. Quando Fei pisou neste lugar perigoso, ele sentiu como se estivesse dentro do inferno real. Valkyrie Helena era a principal força de Shambod para tratar com o grupo liderado por Albeda. Enquanto o mago de mortos-vivos Azelbank e os poucos anciãos do Santuário do Traje Negro permaneciam escondidos, o reino de Shambod tinha que confiar nela, então ela não teve tempo de fazer companhia a Fei para matar os monstros. Nas batalhas anteriores, Fei já obtivera a Pedra de Alma de Mefisto, e sua missão ao vir aqui era matar um demônio aterrorizante que estava nas profundezas do Rio das Chamas. Fei tinha que matar esse demônio para obter o martelo Eoforge, que era a única coisa que poderia esmagar a Soulstone de Mefisto. No caminho formado pela lava solidificada no Rio das Chamas, havia muitos monstros e demônios, e eles podiam liberar um poder aterrorizante. Enfrentando os cavaleiros do abismo, que poderiam usar ataques físicos e feitiços mágicos, as muitas lavas de sangue, e os lordes do abismo robustos, Fei não se atreveu a ter excesso de confiança, mesmo sendo dominante. Ele convocou todos os itens do conjunto Rei Imortal e avançou. Depois de passar cerca de 2 horas, Fei finalmente lutou contra esses monstros e encontrou o chefe que tinha o martelo mágico. Esse demônio parecia um touro musculoso e era verde. Tinha muita força, e muitos monstros e demônios o seguiam. Foi difícil de lidar, e Fei só conseguiu matá-lo depois de beber 18 garrafas de poção de rejuvenescimento total. Muitos pontos de experiência entraram no corpo de Fei como pontos de luz dourados, e os pontos de experiência que o rei perdeu devido à convocação de Duriel foram reabastecidos. Como resultado, ele voltou ao nível 70 e recuperou suas forças. Depois de tirar a Soulstone de Mefisto, que confinou um dos 3 lordes do inferno que representavam o mal principal, Fei pegou o martelo Eoforge antes de colocar a Soulstone no altar único. Assim que Fei estava prestes a esmagá-la e destruí-la, destruindo completamente Mefisto, uma onda de energia espiritual subitamente saiu da Soulstone e transmitiu uma mensagem. Fei ficou atordoado por um momento e depois pensou profundamente. Após cerca de 10 minutos, Fei tomou a decisão.
Ele não destruiu a Soulstone de Mephisto. Em vez disso, ele a colocou de volta em seu espaço de armazenamento. Então, o rei continuou a matar monstros e demônios no Diablo World e foi para o Terror's End, a última missão, o quarto mapa. Ele teve que entrar no Santuário do Caos, que estava no fundo do inferno. Este lugar tinha o maior número de demônios e monstros aterrorizantes, e Diablo, um dos 3 lordes do inferno cujo apelido era Grande Abacaxi, estava selado aqui. Nota do TL: a palavra Diablo parece muito próximo da palavra abacaxi em chinês, e é por isso que muitos jogadores chineses chamam esse chefe desse nome. Fei abriu os 5 selos um após o outro, e muitos monstros e demônios apareceram quando cada um deles quebrou. Diablo só apareceria depois que todos os selos fossem quebrados e todos os demônios e monstros fossem mortos. Depois de lutar por 6 horas, Fei abriu apenas 4 selos e matou os monstros e demônios que vieram com eles. Agora, Fei estava no nível 72 do modo inferno. Depois de pegar os vários itens no chão, Fei se virou para a Pandemonium Fortress, e os vendeu para os NPCs antes de sair do jogo. O céu estava iluminando. Algumas estrelas ainda brilhavam no céu azul pálido, e a terra gradualmente acordava da escuridão. O território de Shambod, um reino de Zenith afiliado de nível 1, ficava a menos de 50 quilômetros de distância. De repente, 25 raios de luzes coloridas dispararam pelo céu como meteoros, e eles se dirigiram a Shambod com auras poderosas. Eles eram os mestres poderosos que destruiriam todo o reino de Shambod, sob a liderança do Lorde da classe Sol Obeda. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 848. Emboscada no meio do caminho. Estamos quase no território de Shambod. Ouvi dizer que o casamento do rei de Shambod não foi há muito tempo e muitos impérios enviaram mestres para causar problemas. De fato, é sabido que até os mestres da Santa Igreja se uniram. No final, eles foram esmagados pelos Shambodianos. Parece que esse reino de Shambod não é assim tão simples, é melhor tomarmos cuidado. Uma elite da classe Lua, de cabelos grisalhos, com cerca de 50 anos de idade, lembrou seus colegas preocupadamente. Haha! Mestre de cabelos prateados! Como você pode acreditar em rumores tão ridículos? Parece que quanto mais velho você fica, mais assustado. A elite classe Lua Oliveira, musculoso e que parecia um mercenário, riu e desconsiderou todas as preocupações. Haha! Sim! Rumores dizem que a cidade de Shambod tem mais de 10 poderosas elites da classe Lua conhecidas como os Cavaleiros do Zodíaco de Ouro, e há até o Lorde da classe Sol protegendo o reino. Ridículo! Apenas pense nisso. Mesmo seu Império Pai, o Zenith, não tem tanta força. Shambod é apenas um reino afiliado de nível 1 que recentemente chamou a atenção das pessoas. Quanta energia pode ter? Na minha opinião, esses Shambodianos sujos são como galinhas e cachorros na nossa frente. Devemos ser capazes de matá-los facilmente. Henry, que tinha cerca de 30 anos, era arrogante, mas ele estava apenas no reino da Lua Nova, e seu reino parecia instável. Sim, pessoal, não se preocupem. Vamos acelerar o processo. Nosso objetivo é matar todos os mestres de Shambod e acabar com todos os funcionários de Shambod antes que o Sr. D'Alessandro chegue a São Petersburgo. Precisamos coordenar bem e instantaneamente estabelecer domínio. Deixaremos as pessoas que estão apoiando esse zenitiano sujo Alexander saber que este é o fim delas. Zema, baixo e gordo, olhou para Albeda, o único lorde da classe Sol do grupo, com um sorriso bajulador no rosto. Os olhos dele eram pequenos e a cabeça parecia a de um rato. Ele pensou um pouco e acrescentou, com o Sr. Albeda conosco, mesmo que os deuses estejam protegendo os Shambodianos, eles são inúteis diante do poder do Sr. Albeda. Não temos nada com que nos preocupar. Estava claro que ele estava bajulando Albeda. Muitos outros concordaram imediatamente com Zema imediatamente. As elites da classe Lua que não tiveram a chance de falar demonstraram admiração por esse Lorde da classe Sol do Império Anji.
Essas pessoas gostavam de seguir as pessoas com poder e não tinham a dignidade das elites da classe Lua. Não podemos dizer essas coisas, respondeu Albeda com uma expressão arrogante e superior. Ouvi dizer que o rei de Xambod é extremamente poderoso, e ele já é um lorde da classe Sol, apesar da pouca idade. Ele é um gênio extraordinário do cultivo. Infelizmente, essa pessoa se juntou à tribo do mar e traiu a humanidade. Ele é alguém que merece minha atenção e estou interessado em lutar com ele. No entanto, não temos o rastro dele. Exceto por ele, ninguém mais poderia despertar meu interesse. Haha! Isso está certo. Senhor Albeda, você não precisa fazer nada. Este é apenas um reino afiliado de nível 1 de um império de nível 1. Nós podemos lidar com tudo. Zeman seguiu Albeda de perto e bajulando sem parar. Sim. Nós podemos fazer todo o trabalho. Há rumores de que Xambod City é rica. Depois de conquistarmos esta cidade, você e o Sr. D'Alessandro podem pegar todos os tesouros. Já estamos honrados em ajudá-lo. Alguém bajulou. Não há necessidade. Vocês podem dividir o que o reino de Xambod tem. É apenas um pequeno reino afiliado. Que tipo de tesouros poderia ter que poderia atrair o interesse de D'Alessandro e eu? Albeda respondeu com desdém. Embora o imperador de Anjou lembrasse várias vezes de não subestimar os Xambodianos, ele era um lorde da classe Sol, e seu orgulho desconsiderava completamente esse reino afiliado. Ele não achava que haveria algo que o excitasse. Zema de repente sorriu maliciosamente e disse: também há rumores de que as duas rainhas de Xambod são beldade sem igual. Se conseguirmos capturar essas duas mulheres majestosas, fazê-las fazer tarefas durante o dia e dormir com elas durante a noite deve ser muito divertido e interessante. A luz brilhou nos olhos de Albeda, e ele assentiu e respondeu como se tivesse pensado em algo: essa ideia não é ruim. O Palácio Real de Anji precisa de duas criadas que possam fazer tarefas difíceis. Se as rainhas de Xambod são realmente tão bonitas, estão qualificadas para servir a meu senhor no Palácio Real. Vendo Albeda aceitando sua sugestão, Zeman ficou entusiasmado. Uma voz fria e assassina de repente soou no céu, sem nenhum sinal. Como você se atreve a ofender meu senhor? Você merece morrer! Antes que alguém pudesse reagir, a cabeça do Zeman da classe Lu explodiu como uma melancia esmagada. O líquido vermelho e branco espirrou em todas as direções, e um mestre poderoso foi instantaneamente transformado em um cadáver gordo ao cair em direção ao chão. Ao mesmo tempo, várias elites da classe da Lua que estavam mais próximas de Zeman bufaram subconscientemente como se uma força enorme também as martelasse, e seu rosto ficou imediatamente vermelho. As poucas elites da classe Lua, que eram mais fracas, ficaram chocadas e gritaram de medo quando faixas de sangue escorreram por seus lábios. Eles rapidamente liberaram toda a força e olharam atentamente. Não se mexa, gritou o Lorde da classe Sol Albeda, que estava no centro do grupo, enquanto seu rosto mudava de cor. Então, ele acenou com a mão e uma faixa de luzes verdes brilhou na frente dele. Ao mesmo tempo, uma força invisível colidiu com a luz verde e os dois desapareceram após uma série de ruídos. Quem está nos atacando furtivamente? Mostre-se instantaneamente. Albeda instantaneamente detectou a fonte dessa força estranha, e ele agarrou sua mão direita e agarrou-se a uma direção no espaço. Uma grande quantidade de energia correu para fora de seu corpo, e rasgou o espaço à sua frente. A cerca de 100 metros, o espaço ondulava como a superfície de um lago acariciado pelo vento do outono. Depois que as ondulações desapareceram, 4 figuras apareceram. De pé na frente, esse jovem parecia ter 13 ou 14 anos. Ele era bonito e parecia vigoroso. Ele usava uma túnica preta comprida e as mãos estavam escondidas na manga. Embora nenhuma onda de energia pudesse ser detectada nele, e ele parecia uma pessoa comum, seus olhos estavam bem fechados, dando aos outros uma sensação estranha. Agora, ele parecia um pouco zangado, e estava claro que o ataque furtivo e estranho que parecia o chamado do ceifador veio dele. Atrás desse jovem, havia uma mulher de tirar o fôlego. Ela tinha longos cabelos ruivos e usava armadura leve prateada.
Mesmo quando Albeda pôs os olhos nela, ele estremeceu subconscientemente e sentiu um perigo extremo. Ao lado dessa mulher ruiva, havia um jovem e bonito padre com forte poder sagrado sobre ele. Ele tinha cabelos castanhos e usava uma túnica preta no estilo igreja. Então, havia um jovem bonito e magro atrás dele. Ele tinha longos cabelos negros, parecia um elfo, mas uma pressão sufocante veio com ele. Essas 4 pessoas ficaram no céu e zombaram, parando esses mestres estrangeiros como 4 tigres na frente de um rebanho de ovelhas. Quem é você? Por que você nos atacou furtivamente? Albeda perguntou com raiva. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 849. Primeira Batalha Real do Cavaleiro do Zodíaco de Ouro de Ares. Estamos aqui para matá-lo. O jovem de manto preto que tinha os olhos bem fechados estava cheio de intenção assassina, e ele parecia uma espada afiada. Não havia energia guerreira ou flutuações de energia mágica nele, mas ele foi capaz de permanecer no ar. Isso estava além da compreensão e imaginação de todos na área, pois parecia quebrar os limites. Assim que este jovem terminou de falar, nenhuma energia guerreira foi liberada e nenhum feitiço mágico foi cantado. No entanto, havia uma faixa de força estranha se movendo. Era tão difícil de detectar quanto o ar, e era extremamente perigoso, fazendo os corações das elites de classe Lua seguindo Albeda acelerar. Bam! Uma explosão familiar soou. Matéria cerebral vermelha e branca se espalhou em todas as direções como se alguém tivesse entrado em um lago de lama. Henry, que era arrogante, porém fraco, seguiu os passos do bajulador Zema. Embora ele já tenha sido cuidadoso e focado, ele não foi capaz de mudar seu destino. Como se ele não pudesse acreditar no que estava acontecendo, uma expressão chocada apareceu em seu rosto e sua cabeça foi explodida como uma melancia quebrada também. Assim como Zema, seu cadáver frio caiu do céu sem poder. Matar parecia puxar grama para este jovem de manto preto. Que poder é esse? É aterrorizante. Não há como impedir isso. Essa força não deve pertencer aos humanos. Quem é esse jovem de roupa preta? Não é energia mágica e também não é energia guerreira. Será que esse é o poder de um deus? Essas elites da classe Lua que estavam confiantes e mal podiam esperar para entrar na cidade de Shambod e roubar todos os tesouros a um momento, estavam agora aterrorizadas como velhas galinhas na frente de águias. Eles ficaram chocados até seus núcleos e recuaram como marés, criando uma longa distância entre eles e esses 4 mestres misteriosos. Todos eles eram mestres poderosos que compreendiam algumas leis da natureza e seus olhos eram afiados, era difícil surpreendê-los, muito menos chocá-los. No entanto, eles viram um tipo de energia que nunca haviam encontrado antes e que estava além de sua compreensão, e ficaram aterrorizados. Isso é energia espiritual. Como um lorde da classe Sol, Albeda era mais experiente e ofegou e gritou. Ele era mais poderoso que as elites da classe Lua e seus olhos eram mais nítidos. Depois de observar por um tempo, ele finalmente entendeu as propriedades energéticas desse belo rapaz de manto preto. A energia espiritual era uma energia única. Exigia que o praticante tivesse um talento raro e grandes oportunidades na vida para desenvolvê-lo. Além disso, o praticante tinha que encontrar um bom mestre que se destacasse em energia espiritual, e o método de treinamento também era raro. Portanto, energia guerreira e energia mágica eram as 2 energias dominantes no continente de Azeroth, e as pessoas raramente aprendiam energia espiritual. Portanto, Albeda ficou surpreso ao encontrar alguém que praticava energia espiritual, e essa pessoa alcançou a classe Lua com ela. Enquanto conversavam, as mudanças ocorreram novamente. Elite da classe Lua Oliveira, que parecia um mercenário de repente ofegou, e ele abriu a boca e cuspiu um gole de sangue. Então, seu rosto empalideceu e ele cambaleou como se estivesse gravemente ferido. Metade da cabeça cedeu e vários buracos aterrorizantes apareceram em seu peito. Parecia que ele foi instantaneamente atingido por muitas forças e foi imediatamente derrotado, ele não podia mais continuar no ar.
Este Oliveira também foi uma das elites da classe Lua que estavam dizendo coisas exageradas. Ficou claro que, depois de Zemanhoenri, ele era o alvo do jovem de manto preto. Como Albeda havia gritado e revelado o que era essa energia, as elites da classe Lua não tinham mais tanto medo. No entanto, eles ainda estavam assustados por suas vidas, pois nunca haviam brigado com alguém que possuía uma energia espiritual que era invisível e não deixava vestígios. Quem é você? O que você está fazendo? Por que você está nos atacando? Existe algum mal-entendido? As forças poderosas que esses inimigos que apareceram do nada fizeram cair o moral desses invasores arrogantes, e uma das elites da classe Lua não pôde deixar de perguntar com sua voz trêmula. Mal-entendido. Os olhos do jovem de manto preto ainda estavam fechados como se ele não quisesse ver os rostos feios na frente dele. Ele declarou em seu tom frio: Sou Desler, um dos 12 cavaleiros do Zodíaco de Ouro de Chambord, cavaleiro de Ares. Você acha que é um mal-entendido? Cavaleiro do Zodíaco de Ouro. Um deles. Aqueles chambordianos sujos. Eles são realmente chambordianos. Não é de admirar, será que esses rumores são verdadeiros? Como isso é possível? O rei de Chambord realmente tem 12 mestres poderosos que têm habilidades únicas sob seu comando. Como isso é possível? As elites estrangeiras da classe Lua ficaram chocadas. Os mais inteligentes já haviam percebido a seriedade da situação. Se os mestres sob o rei de Chambord já eram tão poderosos, então seu objetivo de destruir Chambord não poderia ser realizado. Se eles seguissem em frente, suas vidas estariam em perigo mortal. Tudo à frente deles mostrou que os chambordianos já estavam cientes de qual era seu plano e estavam bem preparados. Como os chambordianos ousaram emboscá-los depois de conhecer seus pontos fortes, isso mostrou o quão confiantes os chambordianos estavam e quão fracos eles eram aos olhos dos chambordianos. Essas pessoas que vieram com D'Alessandro eram indivíduos de vontade fraca. Embora fossem todas elites da classe Lua, não eram tão fortes mentalmente. Diante de um perigo inesperado, todos queriam recuar. Albeda Lorde da classe Sol havia detectado a mudança na situação, e sabia que não podia mais ficar calado e precisava estimular o moral. Ele rugiu: Vocês são apenas alguns palhaços. Como se atreve a nos parar? Mesmo que aquele desprezível e sem vergonha rei de Chambord estivesse na minha frente hoje, ele não poderia sair daqui vivo. Embora a energia espiritual seja estranha, é apenas um poder sujo que foi lavado pelo tempo. Quão poderoso pode ser? Eu vou te matar primeiro e depois matar os outros 11 malditos cavaleiros do Zodíaco de Ouro. Depois de gritar, raios de luz verde saíam de seu corpo como videiras de rápido crescimento, e dispararam em direção a Desler, de túnica preta, como uma onda verde, tentando capturar o último. Bam! 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 Uma série de explosões soou. Desler Cavaleiro do Zodíaco de Ouro de Ares franziu a testa e paredes invisíveis apareceram subitamente como se o espaço estivesse congelado. No entanto, essas paredes não foram capazes de bloquear os raios de luz da videira verde e foram destruídas. Então, os feixes de luz verde continuaram correndo em direção a Desler. O corpo de Desler tremeu e suas sobrancelhas se franziram ainda mais. Ondas de energia espiritual invisível saíram de seu corpo e forçaram muitas barreiras de energia espiritual. Ele era um jovem na ilha Crime de Sangue, localizado no Mar da Fragrância, e era descendente de um herói. Ele perdeu a honra de sua família e seus entes queridos, mas foi salvo por fé no momento crítico, e o rei ensinou-lhe as técnicas de energia espiritual, transformando de um jovem fraco em uma elite da classe Lua. Do ponto de vista de Desler, Fei havia mudado completamente seu destino, e ele via o rei como uma figura paterna que ele protegeria mesmo que pudesse morrer. Portanto, depois de ouvir os comentários ofensivos que essas elites da classe da Lua fizeram em relação a Chambord, ele foi homicida e matou Zemanhoenri antes de aleijar Oliveira, chocando os inimigos. Esta foi a primeira batalha real em que Desler se envolveu desde que se tornou proficiente com a energia espiritual. Ele era apenas uma elite da Lua Nova de nível 7 intermediário,
mas derrotou 3 mestres consecutivamente, demonstrando minuciosamente a estranheza e o poder da energia espiritual. Seu título como um dos Cavaleiros do Zodíaco de Ouro era bem merecido, e ele poderia rivalizar com os famosos guerreiros de Chambord, como Pierce, Drogba e Lampard. No entanto, mesmo que a energia espiritual fosse única, seu reino estava longe da classe Sol. Os raios de luz verde parecidos com as veias continuavam quebrando suas paredes de energia espiritual, e as pontas afiadas das videiras verdes estavam quase tocando a testa de Desler. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 850. Estes são os mestres de Chambord. Desler liberou toda a sua energia espiritual sem se conter, e ondulações apareceram no céu como flores desabrochando. No entanto, ele não conseguiu bloquear esses feixes de luz verdes, parecidos com videiras. Vagabundo, você é como uma formiga. Morra! Uma expressão cruel apareceu no rosto de Albeda. Ele estava planejando matar instantaneamente este mestre de Chambord para elevar a moral das pessoas ao seu lado. As elites da classe da Lua ao seu lado viram isso e não puderam deixar de se sentir emocionadas. Voxos! Nesse momento, uma flecha azul disparou pelo céu. A temperatura na área caiu drasticamente e a geada apareceu do nada. Logo, uma série de ruídos estalou e flocos de neve foram condensados pelo ar úmido. Antes que os flocos de neve pudessem cair do céu, eles foram reunidos e transformados em blocos de gelo antes de voar para baixo como meteoros. Aqueles invencíveis raios de luz verdes, parecidos com veias, foram quebrados nesse frio assustador. Craque! 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 Como cobras venenosas que foram cortadas em pedaços, esses raios de luz foram de alguma forma congelados e quebrados em pedaços, perdendo a energia contida neles instantaneamente. No entanto, aquela flecha azul ainda estava cheia de energia e disparou em direção a Albeda rapidamente, perfurando instantaneamente o ombro direito desse Lorde da classe Sol. Bam! O sangue e a carne partida voaram do ombro direito de Albeda como uma flecha de sangue. Ah, você! Albeda gritou de medo, ele sentiu a morte dessa flecha. Se ele não liberasse toda a força e tentasse se esquivar com tudo o que tinha, sua garganta teria sido penetrada. Era uma flecha aterrorizante. Como um lorde da classe Sol, nenhuma flecha comum poderia ameaçá-lo e nenhuma habilidade de arco e flecha poderia prejudicá-lo. No entanto, aquela flecha azul era outra coisa. Além do frio extremo, ela também continha leis da natureza. Uma força magnífica travou em Albeda, e ele seria um cadáver agora se essa sensação mortal não estimulasse seu potencial e o forçou a se esquivar no momento mais crítico. Mesmo que os lordes da classe Sol tivessem forte vitalidade, se essa flecha perfurasse suas partes vitais, eles não poderiam escapar da morte. Embora Albeda tenha se esquivado a tempo e escapado da morte, seu ombro direito ainda estava machucado, e uma faixa de energia fria e aterrorizante invadiu seus canais de energia. A fraca energia azulada do gelo percorreu seu braço e o congelou, e sua armadura mágica se quebrou sob o frio extremo e caiu como uma casca de árvore seca. Esta mulher também é um lorde da classe Sol. Depois de sentir a quantidade de leis da natureza contidas na energia fria, Albeda olhou para aquela bela mulher em choque. Ele sentiu o perigo dessa mulher cujos longos cabelos ruivos estavam presos em um rabo de cavalo e usavam armadura vermelha, mas ele não queria acreditar. Aconteceu que sua intuição estava correta, e essa mulher era um lorde da classe Sol. Vai ser problemático hoje. Albeda pensou consigo mesmo. No entanto, a resposta a Albeda foi outra flecha, uma flecha vermelha. Flecha de fogo. Ninguém esperava que essa linda mulher dominasse dois tipos de energia mágica, fogo e gelo. Em um instante, a energia fria no ar desapareceu e os blocos de gelo que haviam acabado de se condensar e não caíam do céu foram sublimados em uma névoa branca. Então, terríveis ondas de calor correram em direção a Albeda como se um novo sol aparecesse à sua frente, e a elite da classe Lua sentiu os cabelos de seus corpos secando e enrolando.
A mudança drástica de frio para quente causou muitos danos. Oliveira, que já estava gravemente ferido pela energia espiritual de Desler, havia se curado um pouco e estava tentando se segurar, mas ele gritou e caiu do céu como uma pipa quebrada quando ocorreu uma mudança drástica de temperatura. Lord Albeda da classe Sol também gritou quando uma expressão atordoada apareceu em seu rosto. Sem se atrever a se segurar, ele liberou sua energia de guerreiro, e a luz verde que vinha de seu corpo envolvia metade do céu. Ele cultivou a energia guerreira elementar da madeira, e isso lhe permitiu ter forte vitalidade e maior velocidade de recuperação. Quando uma série de ruídos estalou, a fraca energia azul e fria em seu ombro direito desapareceu rapidamente sob o envoltório da luz verde, e então brotos de carne cresceram em seu ombro direito e rapidamente criaram novos ossos, carne e pele como se eles tivessem vidas próprias. Em apenas alguns segundos, um novo braço cresceu e Albeda se recuperou. Os lordes da classe Sol tinham compreendido as leis da natureza e possuíam habilidades sobrenaturais. Seus ossos, carne e órgãos internos haviam sido refinados muitas vezes e eram muito mais poderosos que o normal, o que significava que eles eram capazes de renascer. Especialmente para mestres dos elementos da madeira, eles tinham uma vitalidade mais forte e uma velocidade de recuperação mais rápida em comparação com outros lordes da classe Sol, e não era difícil recuperar uma parte do corpo em pouco tempo. Depois de se recuperar, Albeda rapidamente começou a se mover como um louco. Ele continuou a viajar pelo espaço e se teletransportar a uma curta distância, usando as leis da natureza para desviar daquela terrível flecha de fogo. A quantidade incrível de calor e força de rasgo na flecha o chocou, e ele não se atreveu a enfrentá-lo. Uma batalha surpreendente e espetacular ocorreu. Aquela mulher bonita em pé de onde estava puxou seu arco, atirando flechas que tinham vários atributos elementares com uma expressão calma. Ela estava seguindo um ritmo místico, e as flechas voaram com um ritmo bem medido. Com energia poderosa contida nelas, as flechas desenhavam muitos arcos estranhos no céu e corriam em direção a Albeda. Esse lorde da classe Sol do Império Angi rugia continuamente e tentava escapar do objetivo das flechas, mas ele nunca conseguiu. Mate eles! Sua Majestade ordenou. Não deixe ninguém sair. O jovem bonitão, parecido com um elfo, que tinha longos cabelos negros e estava parado ao longe em silêncio, de repente falou. Quando ele abriu a mão, uma adaga preta de formato estranho apareceu na palma da mão. No momento seguinte, ele desapareceu sem sinal, como se dissolvesse no ar. Nenhum traço de aura foi deixado, e parecia que esse jovem nunca esteve aqui. Habilidade de assassinato. Seja cuidadoso. Este jovem é um assassino. Ele pode ser um dos assassinos aterrorizantes dos Quatro Espinhos sob o comando do rei de Chambord. Mestre de cabelos prateados, que estava preocupado desde o início, gritou para avisar seus colegas. Infelizmente, seu aviso chegou um pouco tarde. Assim que esse jovem élfico vestido de preto desapareceu, uma faixa de sangue apareceu na multidão de elites estrangeiras da classe Lua. Uma elite de classe da Lua Barbada, que estava na casa dos 40, colocou as mãos em volta da garganta e soltou uma série de rugidos baixos, como um animal que teve sua garganta cortada. Enquanto ele lutava, uma luz cinzenta de desespero apareceu em seus olhos. Antes que ele pudesse perceber o que estava acontecendo, ele foi gravemente ferido. A capacidade de recuperação das elites da classe Lua era muito inferior aos lordes da classe Sol, e eles não podiam recuperar instantaneamente carne e ossos. Como a garganta é uma parte vital do corpo humano, esse homem estaria morto com certeza se ele não tivesse ervas divinas ou fizesse o tratamento mágico. Salve-o rapidamente! Alguém gritou como um louco. No entanto, o ceifeiro no escuro não lhes daria essa oportunidade. Uma sombra negra apareceu repentinamente, e uma ferida sangrenta apareceu no peito desta elite da classe Lua. Bã! Um grande buraco sangrento apareceu e seu coração explodiu. Uma lesão tão fatal o fez se sentir desesperado, e não havia caminho de volta para ele. O cadáver quente caiu em direção ao chão com sangue jorrando da ferida.
Ha ha ha! Ninguém pode escapar do ceifero toque do inferno. Existem apenas almas sob minha lâmina. Nenhuma misericórdia será mostrada. A voz daquele jovem elfo ecoou no céu. Ei, você gosta desta novel?